O primeiro impacto não é visual, é o silêncio. Um silêncio tão profundo que cada passo se torna uma pergunta. A cada respiração, lembra que estamos entrando em um território onde o mundo da superfície já não importa. A gente está subindo várias escadas, são vários andares dentro da caverna, cara. No sul do estado de São Paulo, sob uma das maiores áreas continentais de Mata Atlântica do Brasil, a rocha se abriu para revelar um sistema subterrâneo monumental. Esse salão aqui é realmente incrível, cara, porque eu acho que é o salão que eu mais vi, assim, estalactites na minha vida, cara. Olha isso, cara. Nossa! A Caverna do Diabo não se impõe pela escuridão, mas pela escala. Salões que parecem não ter fim, formas que desafiam a lógica e um rio que segue correndo há milhares de anos. Então a natureza ela cria forma, a gente vai associando, né? Tudo parece um rosto, né? Antigamente as pessoas não tinham conhecimento, acabaram se assustando e falaram que era o rosto do diabo. Hoje vamos caminhar por um universo escondido, onde a natureza construiu em silêncio uma das obras mais impressionantes do Brasil. Fala, meus amigos, hoje estou em mais um lugar aqui no interior de São Paulo, mais uma caverna incrível, e essa se chama Caverna do Diabo. Estou prestes a entrar aqui, eu paguei R$19 para entrar no parque e serão mais R$30 de contratação de guia. Essa é uma das cavernas mais incríveis da região, então eu te convido a vir comigo e conhecer mais um lugar incrível aqui no Brasil. E agora estamos entrando na caverna, cara. Olha só. Maravilhoso esse lugar, ó. Só na entrada já dá pra ver que o negócio vai ser incrível. E uma coisa que eu percebi é que essa caverna tem uma estrutura muito boa. Essas passarelas já construídas, tem muita iluminação também. Iluminação artificial, né? Então é bem fácil a trilha. Crianças podem vir também, idosos. Bom, hoje a Caverna do Diabo ela é reconhecida como a maior caverna do estado de São Paulo, né? Então são quase 9 quilômetros de extensão, né? Então essa região do Vale do Ribeira aqui, ela tem muitas cavidades naturais como essa aqui. Então a partir de 2022, essa aqui foi relatada como a maior caverna do estado, né? Dos seus quase 9 quilômetros, 600 metros dela, né, é adaptada ao público, né? Como a gente está vendo aqui, escadaria, corrimão, iluminação, né? Então hoje ela é considerada uma das cavernas mais acessíveis que tem no país. Então desde criança, pessoal da melhor idade, até mesmo cadeirante, a gente consegue realizar passeio com eles na caverna. Diferente de outras cavernas, por exemplo, no Parque do Petar, né, que são passeios de aventura, aqui no Parque Estadual da Caverna do Diabo a gente consegue introduzir pessoas com pouca mobilidade física, né? Por ser uma caverna só, então isso facilita que qualquer pessoa possa conhecer. E isso é muito legal, né, ter essa inclusão, né? As cavernas são coisas milenares, né? É difícil a gente dar uma idade para uma formação para uma caverna, né? Então a gente fala que são coisas de milhões e milhões de anos, né? São cavidades naturais, onde a água ela vai escavando, esculpindo essas cavernas, né? E a própria água começa a modelar as cavernas, né? Porque a partir de gotejamento começa então um processo de calcificação dos espeleotemas, né? Que são as estalactites, as estalagmites, as colunas, cortinas.
E ali, ó, tem meio que uma cachoeirinha lá, ó. Que legal. Tudo isso dentro da caverna, né? Impressionante. Um rio passando, ó. E olha o tamanho dessa coluna. Coluna não, porque não chega, não emendou com o teto, então é uma estalagmite, né? Enorme. Uau, impressionante, cara, olha isso. Mesmo depois de ter ido em tantas cavernas, eu ainda me impressiono, cara. Olha só o tamanho disso, cara, desse salão. Uau. E essas luzes artificiais até que ajudam bem, porque faz a gente ter uma noção geral, né, do lugar. Que a gente consegue ver bem, né? Uau, olha essas formações aqui, gente. Parece uns lençóis pendurados. A gente está subindo várias escadas, são vários andares dentro da caverna, cara. E eu tô vendo que essa caverna aqui, as formações rochosas são impressionantes, são imensas. Não é à toa que é a maior caverna do estado de São Paulo. Olha isso, cara. E essa formação rochosa aqui, é enorme, ela tá meio inclinada pro lado porque ela, por alguma razão, ela quebrou e tombou pro lado, né? Mas isso há milhões de anos, provavelmente, algum abalo sísmico, talvez. E parece que a gente está chegando no lugar mais impressionante da caverna, cara, olha isso. Uau! Eu não tenho palavras para descrever esse teto repleto de estalactites. Olha isso. Uau! Uau! Eu só tenho que dizer uau várias vezes, porque olha, impressionante, cara. Uau! Olha isso, gente, parece uma catedral, sei lá, algo muito psicodélico. É simplesmente um show de estalactites. E pensar que 1 centímetro de rocha desse pode demorar 20 ou 100 anos para crescer,
Depende muito, né? Às vezes até 1000 anos, 1 centímetro de rocha, sabe? Eu quero dizer, tipo uma estalactite ou uma estalagmite, né? Aí você olha um salão desse, isso é um livro de história aberto, né? Uma viagem no tempo, né? Eu diria. Essa coluna aqui é imensa. O guia falou que é a maior coluna da caverna. Olha só isso. E dá-lhe subir, hein? Mais um andar aqui, ó. Uau. Olha a imensidão, cara, disso. E agora nós vamos descer. Aquela imagem lá, ó, que é uma que deu origem ao nome da caverna. Então a natureza ela cria forma, a gente vai associando, né? Aquilo parece um rosto, né? Antigamente as pessoas não têm conhecimento, acabaram se assustando e falaram que era o rosto do diabo. Né? Se é ele a gente não sabe, né? A gente só mostra. Mas era através das crenças, né? Além do rosto, o medo que os antigos moradores tinham de lugares assim, levavam as pessoas a crer que isso aqui não era uma coisa abençoada, né? Então o nome da caverna é conhecido como Gruta da Tapajós. É uma linguagem indígena que significa um lugar misterioso, né? Um lugar obscuro, né? Que se você olhar bem daqui, realmente parece uma imagem, uma caveira, né? Ou, por exemplo, você olha outras formações, olha isso aqui, ó. Não parece um freio, né? Como diz a criançada, o mestre dos magos. Mestre dos magos. Né? Então a Verdade. natureza ela cria forma, a gente vai associando. Isso que é o legal, né? É igual olhar para as nuvens, né? Então tem algumas que você associa com algumas coisas em dia. Você olha aqui do lado aqui, ó, parece um gorila de perfil. Né? Pra mim parece mais um leão com capacete. E as cachoeiras aqui perto do... Olha isso aqui, cara. Incrível.
Parece mole, né? Legal, né? Aqui a formação. Esse salão aqui é realmente incrível, cara, porque eu acho que é o salão que eu mais vi, assim, estalactites na minha vida, cara. Eu nunca vi tanto estalactite no mesmo lugar, cara. Olha isso. E elas são bem diferentes, porque são bem pontiagudas. Olha só. Olha isso, cara. Nossa. E essa iluminação, né, dá um ar, assim, de mistério, não sei. Alguma coisa assim. É uma iluminação, assim, meio que baixa, né? Então, é bem legal. E já estamos voltando. Chegamos até onde a gente pode ir na caverna, porque a partir dali, somente o tour de aventura, que daí o pessoal desce e vai pelo rio, na água mesmo, e aí vai mais uns 800 metros, se eu não me engano, para dentro da caverna, mas pela água, sabe? Aí é um outro tour que tem que agendar, é um tour de aventura. Infelizmente eu vim meio que em cima da hora, né? E não pude agendar para fazer esse tour, mas quem sabe uma outra vez que eu voltar, eu posso fazer esse outro tour aí, que deve ser incrível, né? Poder continuar mais um montão para dentro da caverna e assim, dentro da água, imagina? E aqui já estamos chegando de volta na boca da caverna. E é isso, galera. Mais uma caverna nesse canal. Muito obrigado por acompanhar até o fim. Sobrevivi a mais uma caverna. E agora, apenas 2 quilômetros da Caverna do Diabo, eu cheguei no lugar aqui que eu paguei mais R$30 na portaria ali. E aí eu peguei essa estrada de terra aqui por 2 quilômetros. E depois eu vou fazer uma trilha de mais uns 500 metros até chegar na cachoeira que chama Cachoeira de Meu Deus. Vamos saber por que essa cachoeira se chama Meu Deus. E olha que vai começar a chover, cara. Tá trovejando já. Ai, ai, ai. Ainda bem que é 500 metros só de trilha. Olha o trovão. Uau, olha essas raízes, cara, que incrível.
Aqui tem que molhar o pé, hein? Passar aqui, ó. Outro rio passando aqui, ó. Uau, olha que lugar lindo. Essa trilha é linda, cara, olha. Pena que já começou a chover. Voltar eu não volto mais não. Agora só quando eu chegar na cachoeira. Faça chuva, faça sol. Já tô no meio da trilha. Meu Deus! Que incrível! É por isso que chama meu Deus, cara! Olha isso! Meu Deus do céu! Agora é melhor eu voltar, cara, por dois motivos. Não só porque tá chovendo, né? Eu tenho medo de tromba d'água. Não sei se aqui acontece isso. Mas raio também, cara. Tá caindo altos raios aqui. Vou embora já. Já cheguei de volta no carro, vivo. Foi impressionante aquela cachoeira, realmente. Além da trilha ser linda. Mas é isso, pessoal. Encerro esse vídeo aqui. Espero que tenham gostado. E, claro, não deixe de deixar aquela curtida no vídeo se você gostou. E, por que não, deixar um comentário também vai ajudar muito o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!